Vamos a um Brasil que também me emociona de outro jeito. E que também mexe com a minha inteligência. Como o seu. Ainda que possam ser coisas tão distintas e opostas, na verdade. Eu disse desde o primeiro dia que a queda do nosso Sargento Garcia da Saúde, né, o general Eduardo Pazuello, ela era desejável porque ele é de uma incompetência, que adjetivo eu uso, alastrante. Né? Tem gente que é alastrantemente incompetente. É tão incompetente que torna incompetente todo o resto. Né? Especialmente se é servil com quem está acima e autoritário com quem está abaixo. Que é um perfil muito comum também. Né? O sujeito que diz sempre amém para quem está acima dele e resolve ser autoritário e autocrático com quem está abaixo, ou em linha. Que é um dos temperamentos mais detestáveis que pode haver. E eu disse, a queda dele é irrelevante, escrevi de cara no blog, gravei a respeito. Por quê? O verdadeiro ministro da Saúde é o Jair Bolsonaro. Se continua a política, que importa o nome? Não importa. Aí começou a especulação, médico X, médico Y, tal. Houve toda a patuscada com a doutora Ludmila Rajar, que, aliás, está passando por um processo de desconstrução comandado pelo próprio governo, que é uma coisa asquerosa. Agora tentando desmoralizar a médica, inclusive passando adiante comunicados pessoais, troca pessoal de mensagens. Né? Como se isso fosse afetar a carreira dela. E aí no lugar colocaram Dr. Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu até escrevi, um amigo meu médico falou assim, eu achei que não gostou muito, mas é porque depois ele entendeu o texto, aí ele falou, é verdade. Eu até escrevi num tom um tantinho irônico, eu disse, é preciso tomar cuidado quando medicina e política se misturam. Na pessoa do médico. O médico, mesmo não sendo um pesquisador, ele é um cientista. Né? Originalmente, médicos, e isso em algumas línguas ainda está presente, era o físico, que lida com a natureza. Um médico privilegia o saber. A ideologia turva o conhecimento. Turva, inclusive, o conhecimento na área das ciências humanas. Pode ser menos grave. Na área da ciência, do conhecimento objetivo, aí pode ser muito grave. Porque você pode deixar de reconhecer coisas objetivas, técnicas, em nome de uma crença política. E eu desço a minúcias nessa questão. Vamos falar rapidamente do uso das drogas off-label. Das drogas sem comprovação de que oferecem resultado. Uma coisa é um médico individualmente, não havendo mais nada a fazer, testar alguma coisa, uma hipótese que ele imagina de algum jeito que possa adiantar. Outra coisa é isso ser uma política de Estado. Fica clara a diferença, não, seu Bruno Capozzi, que nem dei boa noite hoje para o Bruno, o Voz já tinha falado. Boa noite. Fica clara a diferença, né? Uma coisa é o médico individualmente ali, não tem mais nada a fazer, vai chá de camomila. Quem sabe? Já que não tem mais nada a fazer. Outra coisa é isso ser uma política de Estado
estar associado ao tratamento preventivo e ser disseminado na população. Com os resultados que nós estamos vendo aí. Fecho parênteses e retorno. Cuidado, médicos. Cuidado, cientistas. A ideologia pode turvar o conhecimento. Cuidado, aliás, médicos, quando se metem com política. A política tem literatura específica. Se vai fazer política, precisa aprender algumas coisas. É verdade. Para que você não coloque o seu conhecimento médico a serviço de teses falaciosas, de uma mentira, de uma trapaça, de um governo truculento. Ou populista, ou o que seja. Nós tínhamos um general no Ministério da Saúde, de quem eu não tenho de quem eu não tenho a menor pena. Primeiro ato do Pazuello, como interino, foi criar o protocolo da cloroquina, que nenhum médico topou assinar. O segundo ato dele, 9 dias depois de assumir, foi participar de um ato golpista. E depois tem a sucessão toda de desastres. Tem um texto lá no meu blog a respeito. Agora eu volto ao Dr. Queiroga. Ontem, no meu blog, que agora chama-se Coluna do UOL, à noite, de cara, foi nomeado, eu escrevi: Bolsonaro tem o poder de piorar as pessoas com quem ele convive. Em vez de acontecer um encontro virtuoso, que é gente melhor do que ele melhorá-lo, ele tem o dom de piorar quem é melhor do que ele. Isso acaba acontecendo sempre que a pessoa tem um perfil muito autoritário, autocrático, algum carisma. Bolsonaro tem, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Né? Ele desperta o entusiasmo em algumas pessoas. Entusiasmo, palavra que, aliás, originalmente quer dizer Deus nos olhos. Né? E gente assim, com esse perfil, torna quem é melhor do que ele tão ruim quanto ele ou pior. Porque aí as pessoas têm que engolir as suas restrições técnicas em nome da adesão política. Aconteceu com o Paulo Guedes. É claro que Paulo Guedes era melhor que o Bolsonaro. Hoje ele é pior. Ele é pior porque, mesmo sabendo das coisas, não pode dizê-las, ou tem de dizê-las de maneira envergonhada, rebaixando o seu próprio conhecimento. E nós vamos ver isso daqui a pouco. O que eu tenho a dizer sobre o Dr. Queiroga, presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, sabíamos que era um direitista. E aí? Sabíamos que, em certo encontro havido entre Jair Bolsonaro e Dr. Enéas Carneiro, que foi professor dele, ele disse encontro de 2 grandes brasileiros. Isso tem no Twitter. Quando houve o encontro. 2 notórios reacionários. Enéas Carneiro também. Entendia muito de eletrocardiograma, de política, não sabia nada. E eu não rebaixo o conhecimento dele de eletrocardiograma. Apenas que o que ele sabia de eletrocardiograma aplicado à política não prestava para nada. Sabíamos que ele era um direitista. Mas também sabíamos que ele era contrário ao uso da cloroquina, favorável ao distanciamento social, ao uso de máscara, etc. E aí eu fiz o desafio no blog. Vamos ver se ele melhora Bolsonaro e se Bolsonaro vai piorá-lo. Já fazendo uma aposta que ia acontecer a segunda coisa. Daí a pouco, meu querido Bruno, meu querido Vólio Bene, eu tô parecendo o Lula, né, quando fala, meu querido Bruno, meu querido Vólio Bene. Companheiro. Eu voltei pro blog e disse, já aconteceu. O Queiroga deu uma entrevista à CNN e já estava comprovado. Bolsonaro já tinha piorado o Queiroga. Ou revelado o Queiroga.
Queiroga foi indagado sobre o uso da cloroquina. Ele disse a seguinte espetacular frase: é algo que precisa ser analisado para que a gente consiga chegar a um ponto comum que permita contextualizar essa questão no âmbito da evidência científica e da ciência. Que nem tem o Vai Bem vai achar daqui a pouquinho, tem dois garotos na internet, que um deles começa a rir antes, ele disse, eu não entendi nada. Sabe o que é fabuloso? Eu realmente não tinha combinado isso com o Vai Bem. Não tinha combinado. Não tinha. Mas você tá sempre à mão. Isso é tocar de ouvido. Não tinha combinado. Eu não entendi nada. Eu leio de novo. É algo que precisa ser analisado. Você pode dizer... Olha, você pode dizer isso sobre um pedaço de isopor. É algo que precisa ser analisado. Um pedaço de isopor. Para que a gente possa chegar a um ponto comum sobre o pedaço de isopor, que permita contextualizar essa questão, o pedaço de isopor, no âmbito da evidência científica, ainda o pedaço de isopor, e da ciência, ainda o pedaço de isopor. E mais, a frase sugere uma coisa maravilhosa, que, como diria o doutor, dentro do contexto, fica parecendo, Vólio Bene e Bruno Capozzi, que evidência científica e ciência são coisas diferentes, quem sabe até opostas. Doutor, o senhor pode entender aí de cardiologia, de política, o senhor não entende nada de língua tampouco. Não parou por aí, tem mais. Aquele que dizia que cloroquina não serve para nada, que tem declarações, isso diz assim, isso é o uso da cloroquina. É uma questão médica. O que é tratamento precoce? Não, e aí eu gosto disso. Eu gosto das pessoas que, quando não tem o que dizer, fazem questões. Porque, assim, eu posso ter um problema grave aqui para resolver e começa assim para os meninos. Mas, Bruno, o que é a vida? O que é a ciência? O que é as perguntas retóricas que vão dar em lugar nenhum? O que é tratamento precoce? No caso da Covid-19, a gente não tem um tratamento específico. Existem determinadas medicações que são usadas, cuja evidência científica não está comprovada. Mas, mesmo assim, médicos têm autonomia para prescrever. Ou seja, usando aí, que é a posição da Associação Médica Brasileira. Eu insisto, há uma diferença entre isto ser um comportamento do médico e isso virar uma política pública. Nós estamos falando de política pública, nós estamos falando de um governo que comprou cloroquina, nós estamos falando de um governo que mandou o exército produzir cloroquina em massa, para distribuir em kits, em postos de saúde.